E está começando mais um programa Onda Cultural. Como você já sabe, cultura e arte na sua telinha, não saia daí e daqui a pouco. E o programa Onda Cultural foi conferir a Flipossos 2019. E vocês acompanham tudo a partir de agora. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto... E como nós já havíamos dito, são 9 dias de uma rotina extremamente linda, com escritores, convidados maravilhosos, conceituados, são mesas literárias, palestras, e ao nosso lado Ronaldo Bressani, que é assim um dos realmente conceituados escritores e esperados. Primeiramente, muito obrigado por estar conosco no Onda Cultural, Ronaldo. Eu agradeço. E aí a gente tem aqui o livro do Ronaldo, Escalpo, que ele vem aqui, inclusive, defendendo a sua literatura em uma das mesas chamada Quinta-feira no Ar. Primeiramente, Ronaldo, eu gostaria de usar um pouquinho aí do seu intelectual e do seu profissionalismo para explicar para o pessoal em casa o que viria a ser o noir. O que é o noir? O noir é uma literatura noir, né? Vem de noite, né? Então a gente tem esses elementos aí do sombrio, do misterioso, do enigmático, né? Ela mais ou menos foi definida aí por volta dos anos 20, 30, né? Quando começaram a aparecer muitos escritores que escreviam histórias de detetives, histórias de mistério, histórias que tem algum crime por trás, né? Algum crime não resolvido por trás. E mais à frente, lá por volta dos anos 40, 50, essas histórias elas foram se massificando, né? E sendo publicadas especialmente nos Estados Unidos em revistinhas chamadas Pulp Fiction, né? Ou seja, são revistas vagabundas, assim, de papel de baixa qualidade, né? Pulp. E que eram vendidas assim aos milhares, milhões mesmo. Então muita gente fez esse tipo de literatura que tem vários clichês, né? Tem, por exemplo, a mulher fatal, um crime não resolvido, um crime muito violento que não tem resolução clara, o detetive durão, né? Então você tem alguns autores aí dos anos 20, como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, que foram meio que conceituando esse gênero com alguns lugares comuns, alguns tópicos comuns, né? E aí hoje é mais ou menos como você fazer um filme de faroeste hoje, assim. Você vai beber numa fonte que foi mudando muito ao longo do tempo, né? E foi trazendo esses clichês, eles foram sendo atualizados e foram sendo transformados, né? Então hoje, basicamente, se pode dizer que a literatura noir é uma literatura que tem algum tipo de mistério, né? Tem alguma coisa sombria por trás, algum mistério não resolvido. E ela é basicamente estruturada nesse protagonista, ou homem ou mulher, mas um sujeito que vai descobrir como é que aquilo aconteceu.
Certo, então a gente se envolve mesmo em um suspense. Então é ler o livro e se envolver praticamente em um filme e fazer toda aquela história no filme baseado em um personagem específico. Tem elementos. Assim, como o noir, ele é uma literatura de gênero, né? Ou seja, ela tem alguns princípios muito definidos, né? Assim como tem literatura de terror, literatura erótica, tem alguns tópicos clássicos, cada um desses gêneros, literatura de fantasia, literatura de ficção científica, são alguns gêneros, né? Subgêneros da literatura. Então, ela também trabalha com suspense, mas você tem aí livros que não tem suspense, né? Suspense, segundo o Hitchcock, que era um cara que trabalhou no ar em alguns filmes, é quando o espectador ele sabe, ele tem alguma cumplicidade com quem está contando a história. Então, a definição de suspense, por exemplo, é quando entra um terrorista no trem, ele está com uma bomba relógio, aí ele coloca a bomba relógio debaixo do banco, ele sai e aí entra uma velhinha e senta naquele mesmo banco. A velhinha não sabe que aquilo vai explodir, mas os espectadores sabem, e aí daí vem o suspense. Essa é a definição clássica do suspense. Certo, então já entrando na discussão, né, no dia de hoje, na quinta-feira no ar, vocês trazem um pouco ainda do cenário brasileiro, quer dizer, a discussão dentro do que é hoje o Brasil em termos dessa violência. Sim, como eu te disse, né, o noir assim, é meio que peguei uma carona aí, digamos, desse gênero para contar outras histórias, né? Eu não posso dizer que é um livro de literatura noir, assim, é um livro que flerta com a literatura noir, porque tem um mistério lá, né? É um mistério baseado em fatos reais, é uma história que eu soube mesmo de verdade, que eu conheci. E aí tem um sujeito que vai desvendar esse mistério. E ele passeia pela América Latina, assim, ele vai para o Chile, ele vai para a Colômbia, vai para o Uruguai e aí termina em Paraty. Então 1/3 do livro se passa no Brasil, quer dizer, ele começa em São Paulo e termina em Paraty. E para escrever esse livro eu vivi um tempo em Paraty mesmo, né? Portanto, eu tive acesso a algumas complexidades da sociedade de Paraty, da cidade de Paraty, às quais a gente não tem acesso quando vai só para Flip ou só passar férias, assim. Descobri que é uma cidade muito curiosa, muito interessante, muito misteriosa. Tem várias cidades invisíveis em Paraty, né? E é uma cidade muito violenta. É a segunda cidade mais violenta do Rio de Janeiro, né? Sendo que a primeira é o Rio de Janeiro. Sendo que estamos em um momento particularmente violento da história da violência do Brasil, que é o país mais violento do mundo. Um país que tem 65 mil assassinatos por ano. É o país mais violento que existe, né? É mais fácil a gente ser assassinado no Brasil do que na guerra da Síria, do que no Iraque. É bem mais fácil. Pesado. É pesado, mas é verdade, né? Então, a história ela parte de um crime, né, que aconteceu no Chile, motivado pela ditadura que aconteceu lá nos anos 70, que vai ser só descoberto no Brasil muitos anos depois, muitas décadas depois. Então é o Ronaldo vivendo em Paraty, com cenários lindos, porém com aquele um pouco, realmente o suspense e toda o escondido que tem por detrás desse cenário mesmo que você acabou de descrever, que, né, desertos e... Tem uns cenários ali de Paraty meio misteriosos, né? Temos histórias meio ocultas ali em Paraty que eu tento mostrar para o leitor, mas de uma maneira que talvez não tinha sido mostrada antes, assim. Acho que eu não tinha visto a cidade ainda ser apresentada daquela maneira, assim, né? Tem o capítulo onde se passa a história se chama Ilha das Cobras, que na verdade é uma favela, um bairro popular, que em alguns quarteirões ele se torna favela, que é do lado do centro histórico, e é um lugar que as pessoas não visitam quando vão para Paraty. E ali acontecem coisas bem estranhas. E é isso, então já deu aí para ter toda a curiosidade relacionada ao livro Scalp, e com certeza o Ronaldo, que tem todo esse profissionalismo para passar para a gente e para a mesa do Flipossos, e com certeza esperamos até para os próximos anos, viu, Ronaldo? Espero voltar para Poços de Caldas, acho que fazia quase 40 anos que eu não vinha, eu tinha vindo daqui só com 10 anos.
Quem sabe na próxima vez que eu vou voltar para Poços de Caldas, aquele aerotrem esteja funcionando. Já fica o convite. Flipossos, quem sabe a mesa não seja no monotrilho. Daí eu vou fazer uma história de ficção científica baseada naquele aerotrem. Tá certo, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e leiam Scalpo. E o Flipossos também, entre as suas atrações, traz uma palestra sempre temática, a palestra Master, e hoje, especificamente, a palestra de Autores Sem Fronteiras. E ao nosso lado, a Gabriela, super representante, que traz um pouco aí da sua origem do Uruguai, com essa conexão com o Brasil, porque afinal de contas, Gabriela veio morar no Brasil. Exatamente, eu vim do Uruguai, mas escrevo em português, sou bilíngue por natureza. Então o meu romance ele trata muito dessa fronteira que existe imaginária entre os dois países e real, no meu caso, porque eu sempre vim e fui, nunca me senti pertencente a um só lugar. E acho que a literatura cumpre muito esse papel de fazer você se deslocar e se enxergar desde outro lugar. Sim, o livro especificamente, a gente tem essa leveza de conseguir levar, né, para vários cantos. Num tema ainda como o da Gabriela, que é o romance, primeiro romance, inclusive. Exatamente, é meu primeiro livro de ficção. Eu exerci o jornalismo por muito tempo, jornalismo de viagens, inclusive. Então, mas é a primeira vez que eu ponho no papel uma história que parte bastante da minha experiência, mas ela é inventiva, imaginativa, e é o papel da literatura, fazer o leitor imaginar juntos e sentir um monte de sensações. E é isso que eu pretendi fazer com o meu romance. Até a gente vai mostrar aqui um pouquinho da capa, o Quarto Branco, Gabriela Guerri. Gabriela, especificamente sobre essa mesa, né, que vai gerar essa discussão, nós temos outros participantes emblemáticos, né, para esse tema. Olha, é muito legal porque aqui em Poços agora a gente poder olhar para a cultura não só do Brasil, mas também dos países vizinhos, para a gente conversar sobre tudo que nos une. É muito importante a gente pensar que os idiomas eles podem separar, mas também podem unir, porque afinal de contas são parecidos, apresentam outras culturas. A literatura latino-americana é muito rica, a literatura brasileira também, mas a troca ela é muito importante, o diálogo, o conhecer o outro, o se abrir para o outro. Então, para mim, estar numa cidade no interior de Minas Gerais, no Brasil, falando sobre o Uruguai e essas trocas é realmente um privilégio e acho que é uma iniciativa muito rica. E aí, é claro, com a Gabriela falando, a gente fica com um gostinho a mais, né, de saber um pouco do que vai acontecer nessa palestra. E você acompanha um pouquinho mais com a gente no Onda Cultural. Muito obrigada, Gabriela, pela sua participação. Um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. E o Onda Cultural agora é ao lado de uma das grandes atrações do Flipossos, Sérgio Reis, 60 anos de carreira e uma linda biografia sendo lançada no Flipossos. Parabéns inicialmente por tantos anos de carreira e, claro, com essa obra maravilhosa. Ó, bonitão aqui, ó. Ó, como é seu nome? Nicole. Nicole, você é linda. Mas eu estou muito feliz de estar aqui em Poços de Caldas, uma feira importante para a cultura brasileira. Eu aproveitei, vim mostrar meu livro. Aqui tem toda a história minha e da minha família. Viu, Nicole? Quando eu quis fazer esse livro, eu pedi para o Murilo Carvalho, que estava aqui, que fugiu. E, na verdade, eu queria contar tudo, desde os meus avós que vieram de lá da Itália e outro meu avô que veio de Portugal. Eu fui à Itália, eu fui a Portugal, da onde eles saíram. É uma história bonita, sabe? Depois contando por que eu cheguei aqui e como. E foi uma equipe mesmo que viajou com você para acompanhar, tirar fotos. Fiquei sabendo que realmente viraram uma família. A gente tem que ter uma equipe para fazer isso, sozinho não faz. E o Murilo Carvalho já é um autor já premiado lá fora. Tem a Keniara, que é nossa lá, a nossa Cobran. Então a gente fez uma coisa com muito carinho. E eu estou muito feliz. Achei bonita a capa, ficou boa. Achamos esse título, né? Uma vida, um talento. Eu estou lento já, mas eu ainda estou legal. Sérgio Reis
fez uma vida, um talento e é uma gratificação com certeza o Flippostos receber o lançamento da sua biografia aqui e é claro, como a gente já havia comentado, um evento de grande peso e a gente gostaria de uma palavra sua, Sérgio, justamente sobre o momento atual, sobre livros, cultura no Brasil e a importância dessa feira atualmente. É muito importante. O jovem, o brasileiro, tem que aprender a ler mais. Pegar o celular, jogar no lixo, desligar a televisão, pegue os livros e comece a aprender a ler e aproveitar. A gente vive um momento em que a cultura, o conhecimento, o saber no Brasil estão violentamente sendo atacados, né? A gente está sendo atacado por todos os lados. A gente está sendo atacado no cinema, a gente está sendo atacado nas universidades, a gente está sendo atacado por este governo. Portanto, uma feira de livros que leva pessoas, que leva escritores, que leva pessoas interessadas na disseminação do conhecimento, não só é fundamental para a gente, em termos de entretenimento, para a gente curtir, se divertir e se interessar, mas também como resistência, porque a gente vive tempos muito sombrios. E, digo mais, está piorando. Mas só depende da gente, das coisas melhorarem. Eu acho que o curioso na minha trajetória é que quando a minha família vem morar no Brasil, ela fugia de uma ditadura. Então, desde criança, eu sei o que é ter nos livros o contato com uma cultura de um país que você deixou. Então, os livros, para mim, assumiram um papel muito importante de contato, de relacionamento, de proximidade. E a leitura é algo que você pode fazer sozinho, mas também conversar no coletivo, compartilhar. Então, o poder do livro, da leitura, do que você aprende, é muito transformador. Então, nesse sentido, que cada vez mais pessoas venham a festivais de literatura, festejar e celebrar o livro, conhecer os autores, estar em contato, dialogar com o outro. O que você achou desse livro? Trocar ideias. Isso é uma postura de resistência e, por que não dizer, revolucionária. Faz a gente sair do nosso lugar de conforto e conhecer, viajar para outros lugares e abrir a cabeça. Eu acho que essa é uma função primordial da literatura. Você vê que hoje o nosso governo Bolsonaro está dando em cima dos reitores de faculdade. Hoje postaram uma foto dos alunos, tudo as moças de seio de fora na faculdade, fazendo o que é a faculdade? É para você tirar a roupa, vai lá na parada gay, vai dançar lá no carnaval, lá você faz o que você quer. Dentro de uma universidade não pode ter isso, não pode. Mas agora o novo ministro da Educação, ele está pegando os reitores e falou como é que é. O que vocês estão fazendo aqui? O que essa molecada está fazendo? E tem que ser assim mesmo. Desculpe os universitários, a gente respeita, estão estudando, é o futuro do Brasil. Mas não com o seio de fora com cartaz. Dentro da universidade não pode. E esses reitores vão se ver mal com esse novo ministro. Mas ele não está errado. Eu penso assim, tudo tem seu tempo, sua hora e seu lugar. Quer sair de biquíni, nua, tudo aí. Quer de biquíni, vai para a praia. Quer sair nua, vai para o carnaval, lá é normal, é comum. Você entra naqueles carros alegóricos, as mulheres não saem de fora, entendeu? É outra história, por exemplo, eu agora montei uma cooperativa para os índios, entendeu? Os caiapós. E essa semana tem a Semana do Índio lá no Pará, eu fui até lá, as índias todas nuas, que é a cultura delas, todas pintadas, todas bonitinhas, saiote aqui assim, nuas. É normal, elas passam pela gente, aí é uma coisa natural. Agora, dentro de uma universidade, desculpe vocês aí que estudam e fazem isso, A gente que é militante da literatura, é defensor da literatura, do livro, da leitura, como um produto realmente de transformação de toda uma sociedade. A nossa luta é grande e é uma luta infinita. A gente tem sempre que batalhar por isso, né? Porque eu acho que o país tem um potencial enorme ainda para crescer nessa área, principalmente na área da leitura. Nós temos índices ainda muito baixos de leitores em todo o país, então eu acho que a nossa contribuição nesse processo é fundamental. É uma grande missão nossa, é uma grande missão da GSC, uma grande missão minha pessoalmente, e eu espero que realmente a gente consiga ainda ter muitos e muitos e muitos anos ainda realizando esse grande festival e essa grande feira do livro aqui em Poços de Caldas. Eu sou um leitor assíduo, por exemplo, eu e a Ângela temos uma netinha de
de 3 anos, a gente só fala inglês com ela. Porque a mãe estudou na Austrália, fala inglês com a filha, e a Ângela pediu uma faca em inglês para ela, falou, no, grandmother, no this, e já deu a faca e falou como era certo. Isso é cultura. Eu tenho 3 netos que moram em Portugal, no Porto. Meu filho Paulo, o mais novo, casou e foi para lá, foi tentar a vida lá. Tem um de 16, um de 15, um de 13. Só que em Portugal é diferente. Lá você chega numa escola, primeira coisa, alguma criança de vocês aí tem problema com lactose, tá? Porque nós temos uma nutricionista e uma cozinha separada. Aqui os prefeitos roubam a merenda da criança. Isso é a cultura do Brasil. Ele já aqui é obrigado a estudar outro idioma. Então os meninos escolhem entre inglês, francês, alemão ou italiano. Inglês eles já falam, porque a Janaína, minha nora, é professora de inglês, meu filho fala inglês, eu falo inglês, todo mundo fala inglês. E então os 2 mais velhos foram para o francês, e o de 13 anos está falando em alemão. Me ligou outro dia, vovô, Guten Tag e tal. Sabe, isso é cultura, gente. Isso aqui o brasileiro tem que aprender a ler. É muito importante essa feira aqui de Poços de Caldas, muito importante mesmo. Literatura sem fronteiras. Estou vendo aqui umas camisetas, literatura sem fronteiras. É isso que nós precisamos. Livros, 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 cultura. É isso. Muito obrigada pela sua participação no Onda Cultural. Seja sempre bem-vindo a Poços de Caldas, a Minas Gerais. E em nome do Flipos também agradeço a sua participação. Obrigado. Beijo para vocês. Só para deixar o pessoal bem aí já ligado, nomes mais fortes dessa edição. Então, nós já trouxemos o Mário Sérgio Cortella, que fez um lançamento nacional aqui. Trouxemos também o Jorge Schwartz, que foi o nosso patrono, uma figura muito importante na literatura mesmo. Trouxemos também Nelson Mota, Fernando Gabeira, Vera Magalhães, a Maridel Priori. Ai, nossa, são muitos, eu não lembro todos de cabeça, mas a programação está bem recheada e eu tenho certeza que as pessoas estão gostando, estão realmente muito encantadas com essa programação. E não é que cada ano surpreende mais, todo ano surpreende maravilhosamente. Então fica mais uma vez a nossa gratidão, Gisele, pela fomentação cultural local, por toda essa responsabilidade e profissionalismo que vocês trazem aqui para a nossa região e para Poços de Caldas. E mais uma vez, parabéns e obrigado por receber o Onda Cultural. Obrigada a vocês, a você, né, que já é uma velha conhecida nossa também, ao programa, aos telespectadores, e já fica aí o convite para 2020, né, todos estarem aqui conosco no Flipos 2020, quando vamos completar 15 anos, então vai ser uma festa ainda mais grandiosa, mais maravilhosa, vai ser muito bacana. E que venham 100. Exatamente, que venham 100. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a vela, branco navegando. E o programa Onda Cultural vai ficando por aqui, mas semana que vem nós trazemos mais cultura e com certeza você pode colaborar com a gente. Siga-nos nas redes sociais e dê sua dica, a gente vai lá acompanhar. Até a próxima!